Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao Sociologia Antes que Acabe. Eu sou o professor Thiago Siegel, esse é mais um vídeo nosso aqui na internet. E hoje eu quero tratar de um tema muito sério com vocês, um tema que já está me incomodando há bastante tempo, então eu convido você a assistir esse vídeo até o final. Bom, vamos lá. O mundo passa por um momento delicado. A pandemia do novo coronavírus já ceifou mais de 500 mil de vidas ao redor do planeta, além de provocar uma das maiores recessões econômicas do nosso tempo. Isso por si só já é problema suficiente. Mas paralelamente a isso, muitos analistas, muitos especialistas advertem para um crescimento de um sentimento, digamos assim, de desgaste da democracia, um sentimento antidemocracia. A ideia cada vez mais popular de que a democracia liberal não conseguiu e não consegue resolver os problemas da humanidade. Esse tipo de sentimento tem aberto espaço em vários cantos do planeta para que líderes populistas e demagogos atingem o poder. Sim, estou falando de pessoas que assumem o poder de maneira democrática, de maneira eleita, mas que na verdade têm pouco ou nenhum compromisso com as democracias. E é interessante trazer esse tema aqui, porque aqui atrás de mim tem dois livros que vão abordar justamente isso. Como as democracias morrem, livro que já apareceu aqui no canal, tem uma análise completa dessa obra, e o livro Fascismo, um alerta, da Madeleine Albright, livro que também já apareceu aqui no canal e tem a análise completa, dois livros que eu super recomendo para vocês. Aliás, cliquem no card e assistam essa análise. Pois bem, esse discurso demagogo, populista cresce no país inteiro, e no mundo inteiro, e exemplos disso não faltam. Nós temos, por exemplo, o caso da Turquia, da Ucrânia, dos Estados Unidos com Trump, da Rússia com Putin, do Egito e, é claro, mais recentemente do Brasil de Bolsonaro. Poderia falar aqui, é óbvio, da Venezuela de Maduro, de Cuba, mas vamos ficar em casos mais, digamos assim, recentes. Nesse cenário já complicado, o Brasil aparece como um caso de especial preocupação, não apenas pela nossa situação econômica e sanitária, mas pela forma ímpar como a nossa democracia está sendo ameaçada. E a nossa democracia está sendo ameaçada pela combinação, vejam só vocês, de três importantes fatores. Quais são eles? Primeiro, populismo demagógico de direita ou de extrema direita. O pessoal do Bolsonaro e seus seguidores. A crescente militarização da política. Nunca tivemos tantos generais e militares na política, nem mesmo durante a ditadura. E três, esse que mais me preocupa, o crescimento do discurso fundamentalista cristão em todas as esferas da sociedade, mas também na política. Isso nos leva à seguinte questão. Durante muito tempo, falava-se, uma parte da direita brasileira costumava dizer que o Brasil não iria virar Cuba, que o Brasil não iria virar Venezuela. O que eles não perceberam é que o Brasil não está virando nem Cuba, nem Venezuela, mas que o Brasil pode estar virando uma espécie de Irã. Um Irã latino. E se você quer saber mais sobre isso, se inscreve no canal, deixa o seu like e, é claro, por que não, deixa um comentário também sobre esse tema. Nesse momento você poderia estar se perguntando, afinal de contas, o que o Brasil tem a ver com o Irã? Por que nós corremos o risco de nos transformarmos num Irã? Uma iranização brasileira. Olha que palavra nova, acabei de inventar, vou patentear isso. E se vocês querem saber, existem muitas coisas em comum entre o Brasil e o Irã. E o professor vai explicar isso para vocês. Mas para isso nós temos que voltar ao Irã nos anos 70, pré-revolução islâmica. O Irã poderia ser considerado um país moderno, um país que valorizava as liberdades individuais e uma democracia em ascensão, principalmente quando comparado aos seus vizinhos mais próximos no Oriente Médio e na parte da Ásia. O que acontece é que, em 79, o Irã passou por uma revolução de caráter religiosa, a Revolução Islâmica, que transforma o Irã na primeira teocracia do mundo, governada por um Ayatollah Khomeini, nessa época. Ele não é um presidente, mas ele se torna, digamos assim, o representante do próprio Deus na Terra. O Irã continua com eleições presidenciais, mas já não são mais eleições livres. E, de qualquer forma, o presidente eleito
passa a responder diretamente ao Ayatollah. Palavra difícil. Nesse caso, as liberdades civis passam a ser suprimidas, os direitos das mulheres, que gozavam, como eu falei, de liberdade e prosperidade, passam a ser fortemente violados, passa a valer então a lei religiosa. Além disso, é claro, casos de corrupção passam a ser escondidos embaixo do tapete, os opositores passam a ser perseguidos, inclusive qualquer pessoa que deixa de cumprir a lei islâmica passa então a ser perseguida, o que fez com que o Irã perdesse muitos cérebros, muitas pessoas abandonassem o país, e ele continua nessa situação de 79 até hoje, além de se envolver com uma série de assuntos problemáticos, como a tentativa de criar uma arma nuclear e conflitos com seus países vizinhos. Bom, aí você continua se perguntando, professor, e o que o Brasil tem a ver com isso? Calma, nós já vamos chegar lá. E a questão central é analisar o Irã pré-revolução. Por que o Irã pré-revolução passava por uma situação social, econômica e política muito parecida com o que passou o Brasil nos últimos anos do governo PT? Vamos fazer essa analogia para entender melhor. Pensem num país com crescentes casos de corrupção, com crescente escândalo de corrupção. Pensem num país com uma classe média cansada, uma classe média subjugada, que se sente, digamos assim, desprezada, que quer ter maior atuação na política. Juntos a isso, vamos imaginar uma crescente oposição a um governo que é derrubado e dando origem a um novo governo. Pense ainda que esse novo governo tem discursos extremistas e que, além do mais, parte da esquerda e parte da direita se juntam na oposição a esse novo governo. Pense ainda mais que, para se fortalecer e para se manter no poder, esse novo governo passa a se atrelar cada vez mais com militares, além de pegar uma base religiosa muito forte para sustentar as suas pautas conservadoras, que em um determinado momento podem ser consideradas pautas reacionárias. Pois bem, você está pensando que esse país é o Brasil? Não. Esse é justamente o contexto social, político e econômico do Irã pré-revolução. E, curiosamente falando, é também justamente o contexto político que o Brasil vive agora, nos últimos anos do governo PT e nesses primeiros anos do governo Bolsonaro. O ressentimento de boa parte da população é geral, cria-se uma espécie de revanchismo entre aqueles que estão no poder agora com aqueles que estavam no poder anteriormente. Obviamente esse sentimento é mútuo, a população torna-se cada vez mais dividida. Com a população cada vez mais dividida, as pessoas passam a seguir líderes de maneira cega, seja aquele que está no poder ou aquele que está na oposição. Esse sentimento de seguir o líder de maneira cega faz com que as pessoas percam boa parte da sua racionalidade e mergulhem cada vez mais em discursos extremados, discursos fundamentalistas e até mesmo discursos de ódio. A ciência perde espaço para o negacionismo. Obviamente isso aconteceu no Irã dos anos 70 e acontece cada vez mais forte aqui. E quando a gente olha para isso, o crescente militarização da política, a cada crítica que a sociedade civil faz ao Estado brasileiro, recebemos como uma resposta uma ameaça de golpe por parte dos generais que estão no governo. A cada crítica que a sociedade faz ao governo, recebemos como resposta uma radicalização mais forte do discurso fundamentalista religioso que dá sustentação a esse governo. Esse cenário catastrófico não vai nos levar de jeito nenhum a uma Cuba ou uma Venezuela, o que por si só já seria bastante ruim. Esse cenário tende a nos levar a uma espécie de iranização do Brasil, ou seja, o Brasil pode se tornar um grande Irã latino, ou como muitas pessoas preferem, uma espécie de evangelistão, governado por militares e por discursos religiosos extremistas que passam a negar a ciência, a negar as liberdades individuais e a perseguir de maneira bastante forte os opositores. O cenário que se aproxima para o Brasil é, nesse momento, o pior possível de todos os mundos. Não Venezuela, não Cuba, não Irã, mas uma espécie de mistura dessas três coisas. Obviamente, isso vai nos levar a uma situação terrível, que pode nos levar a consequências graves. O Irã, obviamente, enfrentou uma espécie de guerra civil. Isso também pode acontecer no Brasil. Venezuela assiste a um crescimento gigantesco da pobreza.
Isso também já está acontecendo no Brasil. Mas, obviamente, a gente não pode cair no derrotismo. O importante é justamente discutir essas ideias e apontar os riscos que nós corremos diante desse processo de desgaste da democracia, de militarização do Estado e de aumento do fundamentalismo religioso. Se você é preocupado com essas questões, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e, é claro, por que não, deixe o seu comentário aqui embaixo. Mas, forte abraço a todos vocês e valeu!